Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveite o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquela galera que você sabe que precisa de uma aula de física, está precisando aí de uma forcinha, de uma ajuda em física. Hoje falaremos sobre dois temas interessantes relacionados, que é o efeito Doppler e as ondas estacionárias. Você certamente, enquanto assistia uma corrida de Fórmula 1, percebeu que o som emitido pelo carro é diferente enquanto esse carro está se aproximando de você e enquanto esse carro está se afastando de você. Essa diferença do som, essa diferença na frequência do som é chamado de efeito Doppler. Além disso, enquanto uma pessoa está tocando o violão, por exemplo, você observa que na corda do violão se estabelecem ondas estacionárias. Da mesma forma, em instrumentos de sopro também, ali no interior dos tubos sonoros, se estabelecem ondas estacionárias no ar. Ora, hoje falaremos sobre o efeito Doppler e as ondas estacionárias. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje falaremos sobre o efeito Doppler e as ondas estacionárias. Vamos começar aqui, falando sobre o efeito Doppler. O efeito Doppler ele é caracterizado pela mudança aparente de frequência devido ao movimento entre a fonte e o observador. Ou seja, quando existe um movimento relativo entre fonte e observador, o observador percebe uma mudança na frequência daquela onda, daquele som, por exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um automóvel, nós estamos vendo a situação de cima, um automóvel vermelho, e vamos supor que esse automóvel está ali emitindo o som de uma buzina. Esta onda, aqui azulzinha, representa o som que o motorista ouve. É a frequência natural, a frequência com que esse som é emitido. Há um observador 1 aqui atrás do carro e há um observador 2 aqui na frente do carro. Notem que o carro se move aqui para a direita. O observador 1 que está atrás do carro, ele vai perceber uma menor frequência, ou seja, o som mais grave do que aquele som que o motorista ouve. Enquanto que o observador 2, que está na frente do carro, vai observar uma maior frequência, ou seja, um som mais agudo. Observe, portanto, que existe um movimento relativo entre o automóvel e o observador 1, que está atrás do carro. Essa onda que chega ao observador 1, aparentemente, ela tem uma frequência menor. Note que no desenho eu tenho uma onda aqui mais esticada, representando uma frequência menor. Ora, o som que tem uma frequência menor é um som mais grave, é aquele som mais grosso. Enquanto que o observador 2 vai perceber um som com uma frequência maior. Note aqui que na minha representação, a onda está mais apertadinha. Observe que o número de oscilações é maior para um certo intervalo de tempo. Portanto, o observador 2 está percebendo uma frequência maior, ou seja, um som mais agudo, um som mais fino. Então, quando existe um movimento relativo entre a fonte e o observador, existe aí uma mudança aparente na frequência percebida pelo observador. Se o observador está atrás dessa fonte, enquanto a fonte se move para frente, ele percebe um som mais grave, ou seja, uma frequência menor. Enquanto que o observador que está na frente do automóvel, na frente da fonte, havendo uma aproximação entre a fonte e o observador, vai perceber um som mais agudo, vai perceber um som com maior frequência. Se nós estivermos pensando na luz ao invés do som, o observador 1 perceberia uma luz tendendo para o vermelho, enquanto que o observador 2 perceberia uma luz tendendo para o azul. Nós já sabemos que cada cor
está associada a uma faixa de frequência, né? As 7 cores do arco-íris, na ordem crescente das frequências, são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Portanto, o vermelho é a cor com menor frequência, enquanto que o violeta é uma cor com maior frequência. Então, se existe um afastamento entre a fonte e o observador, no caso da luz, o observador vai perceber a luz tendendo para o vermelho, enquanto que se houver uma aproximação entre a fonte e o observador vai perceber uma frequência aí se aproximando do violeta, do azul, né? Uma frequência maior. Isso é comum que nós percebamos com o espectrômetro enquanto observamos as estrelas no céu, claro, com a ajuda de um aparelho, né? Quando a estrela está se afastando da Terra, percebemos a luz dela aí tendendo para o vermelho, enquanto se houver uma aproximação relativa entre a estrela e a Terra, percebemos a luz aí tendendo para uma cor mais azulada, né? Violeta, azul. Então, essa mudança aparente da frequência, quando existe movimento relativo entre fonte e observador, é conhecido como efeito Doppler. É claro que o efeito Doppler tem aí um tratamento matemático. Para um físico, não é suficiente saber que há uma mudança na frequência. Nós queremos calcular, muda essa frequência para quanto? E essa mudança de frequência depende de quais variáveis? Então vamos ver aqui o tratamento matemático do efeito Doppler. Observe a equação do efeito Doppler. A frequência percebida pelo observador é igual à frequência emitida pela fonte vezes um certo fator que vai modificar esta frequência emitida pela fonte. Esse fator é dado por velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Quando eu falo mais ou menos, é porque ou é mais ou é menos. Ou eu vou somar ou eu vou subtrair. Vamos entender isso aqui. É mais ou menos porque tanto a fonte quanto o observador podem estar em movimento, para que haja um movimento relativo entre eles. Vamos fixar aqui um acordo entre nós. Vamos estabelecer um referencial. O referencial sempre será do observador para a fonte. Então, todas as vezes que houver uma questão com tratamento matemático algébrico sobre o efeito Doppler, vamos estabelecer o nosso referencial positivo no sentido do observador para a fonte. Tudo aquilo que coincidir com este sentido, eu vou colocar mais. O que for no sentido contrário ao nosso referencial, eu vou colocar menos. Como assim? Vamos ver aqui. Sentido positivo, sentido positivo do observador para a fonte. Então, se o observador se move neste mesmo sentido, aqui no meu desenho para a direita, eu vou colocar mais. Aqui na fórmula, onde tem mais ou menos, eu vou colocar mais. Se o observador caminha para a esquerda, ou seja, se afastando da fonte, eu vou colocar menos aqui na velocidade do observador. Se a fonte se move para a direita, isto é, se ela está se afastando do observador, note que o sentido da velocidade da fonte coincide com o sentido do nosso referencial. Portanto, mais para a fonte aqui, nesse lugar da minha equação, da minha fórmula. Se a fonte se move para a esquerda, isto é, se aproximando do observador, está com sentido contrário ao nosso referencial. Portanto, eu vou colocar menos aqui a velocidade da fonte. É bem simples. Se o meu referencial é sempre do observador para a fonte, todas as velocidades que coincidirem com esse referencial, eu coloco mais lá na fórmula. As velocidades que forem contrárias a este referencial, eu vou colocar menos, seja para o observador, seja para a fonte. Então, não se esqueça,
A frequência percebida pelo observador depende, obviamente, da frequência emitida pela fonte, mas também depende da velocidade relativa entre o observador e a fonte. E por isso, nós faremos velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Se é mais ou se é menos, eu vou escolher de acordo com o referencial. O referencial sempre é escolhido como positivo no sentido do observador para a fonte, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre as ondas estacionárias. As ondas estacionárias são facilmente perceptíveis nas cordas vibrantes. Vamos falar um pouquinho então sobre ondas estacionárias. Vamos lá. Ondas estacionárias. Se aplicarmos um pulso numa corda fixa nas duas extremidades, a onda se propaga em ambas as direções, se reflete e retorna, provocando uma interferência. Como assim? Veja, imagine que eu tenho aqui um pulso, né, uma onda, vários pulsos, se propagando nesta corda aqui da direita, da esquerda para a direita. Quando essa onda incide nesse ponto que está fixo, ela sofre uma reflexão. Ora, se eu faço sucessivas ondas que vão sofrendo sucessivas reflexões, as ondas incidentes se superpõem às ondas refletidas. Essa superposição das ondas incidentes com as ondas refletidas vai ocasionar um padrão nessa minha corda. Este padrão chama-se onda estacionária. Nessa minha imagem da direita, observe que cada ponto mais alto desta onda estacionária, ou cada ponto mais baixo, esses pontos que vibram com amplitude máxima, são chamados de ventres. Ao mesmo tempo, existem pontos que não vibram. Esses pontos que não vibram são aqueles pontos que nós chamamos de nó, ou de nós. Neste meu exemplo aqui da figura da direita, nós temos 3 ventres e 4 nós. Observe que nas extremidades dessa onda estacionária, nós temos nós, nós temos pontos que não vibram, né? E os pontos que vibram com amplitude máxima são chamados ventres. É comum os alunos observarem esta imagem e pensarem que essa onda, que essa corda está ao mesmo tempo aqui em cima e aqui embaixo. É claro que não. Ou a corda está em cima ou a corda está embaixo. Essa imagem quer representar que se estabelece um padrão, onde a corda sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e a imagem resultante é essa imagem que nós estamos observando. Cada ponto que vibra com amplitude máxima é chamada de ventre e cada ponto que não vibra é chamado de nó. A onda estacionária, como eu acabei de dizer, ela é ocasionada pela superposição, pela interferência de várias ondas incidentes com várias ondas refletidas. Nós observamos, como eu falei no começo da aula, com muita clareza, ondas estacionárias aqui nas cordas de um violão. Vamos supor que eu tenho aqui um violão que tem uma corda com comprimento que estou chamando de L. Ora, a menor frequência possível para se estabelecer uma onda estacionária, n igual a 1, é esta frequência que nós vamos ter aqui uma onda estacionária com somente um ventre e 2 nós, tá vendo? Essa onda aqui é aquela onda com a menor frequência. Esse n igual a 1 é chamado de primeiro harmônico, ou primeiro harmônico, ou harmônico fundamental. Se eu tiver 2 ventres e, obviamente, 3 nós, nós teremos aqui n igual a 2 e nós chamamos de segundo harmônico. Se nós aumentarmos ainda mais a frequência, obteremos uma onda estacionária com 3 ventres e 4 nós.
Então, N igual a 3, e nós vamos chamar isso de terceiro harmônico. É importante entender que a frequência do segundo harmônico é o dobro da frequência do primeiro harmônico. A frequência do terceiro harmônico é o triplo da frequência do primeiro harmônico, né? O primeiro harmônico, que também é conhecido como harmônico fundamental. Cada uma dessas frequências, obviamente, estará associado a uma nota musical diferente. Nós já sabemos, lá de outra aula, da aula de qualidades fisiológicas do som, que cada nota musical corresponde aí a uma certa frequência do som, né? Então, as 7 notas musicais dentro de uma mesma, de uma gama, né, que é o conjunto de 7 notas, são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas estão aqui organizadas na ordem crescente das frequências. Isto é, a frequência do Dó é menor que a frequência do Ré, a frequência do Ré é menor que a frequência do Lá, do Si, por aí vai. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Si seria aí a nota musical com maior frequência, dentro desse conjunto de 7 notas que nós chamamos de gama. O próximo Dó está uma oitava acima. Então, cada nota musical corresponde a uma frequência. E nós estamos observando que na onda estacionária estabelecida na corda do violão, para cada onda estacionária há uma frequência diferente e, obviamente, será associado a uma nota musical diferente emitida por aquela corda. Vamos lá, continuando, vamos falar um pouquinho mais dessas ondas estacionárias em cordas vibrantes. Esse GIF representa aquilo que eu falei no slide anterior, ou a corda está em cima, ou a corda está embaixo. Ela não está ao mesmo tempo em cima e embaixo, como alguns alunos se confundem quando olham para essas imagens. Bom, olhemos aqui essa corda, nessa imagem da direita, que está vibrando. O som fundamental, que é o primeiro harmônico, é aquele que acontece com apenas um ventre e 2 nós. Perceba que o tamanho da corda eu estou chamando de L. Nesse primeiro harmônico, no harmônico fundamental, nós temos que L é justamente igual a lambda sobre 2. Como assim? Veja, aqui eu tenho metade de uma onda. Você sabe que uma onda inteira seria, esse tamanho todo aqui, até chegar aqui no meio de novo. Então, o que eu tenho aqui é lambda sobre 2, é metade da onda. Então, metade do comprimento de onda neste primeiro harmônico, né, lambda sobre 2, vai ser igual a L. Esse lambda eu vou chamar de lambda 1, porque é o primeiro comprimento de onda que corresponde ao primeiro harmônico. Se eu isolar o lambda 1, percebam que lambda 1 será igual a 2L, né? Eu passo 2 multiplicando, 2L sobre 1. No meu segundo harmônico, percebo que eu tenho aqui 2 pedaços, onde cada pedaço vale lambda sobre 2. Ou seja, eu tenho uma onda inteira. No meu segundo harmônico, o tamanho da corda, o L, são 2 partes, com cada parte valendo lambda sobre 2. Se eu quiser isolar esse meu lambda 2, eu passo 2 ali multiplicando, vai ficar 2L sobre 2, né? Esse 2 passa multiplicando e esse 2 passa dividindo. Alguns alunos falam, PH, mas aqui por que não corto 2 com 2? Calma, é porque eu tenho uma intenção, eu quero demonstrar uma equação aqui, demonstrar um padrão. No meu terceiro harmônico, eu tenho 3 pedaços, onde cada pedaço vale lambda sobre 2. Ou seja, o comprimento da minha corda será igual a 3 pedaços, onde cada pedaço vale lambda sobre 2. Se eu quiser isolar esse lambda 3, passo esse 2 para lá multiplicando, vai ficar 2L sobre 3. No quarto harmônico, se eu seguir o mesmo padrão, o quarto comprimento de onda será 2L sobre 4. O lambda 5 será 2L sobre 5. O lambda 6 será 2L sobre 6. Portanto, observe que existe um padrão. O lambda do enésimo harmônico será sempre 2L sobre N. Então, em uma corda vibrante,
A onda estacionária, ela se estabelece através de um certo padrão. Lambda n, né, do enésimo harmônico, será igual a 2L sobre n, onde L é o comprimento da corda e N é o número do harmônico. Percebo que, à medida que eu vou aumentando a frequência de harmônico para harmônico, eu vou diminuindo o comprimento de onda, né? Então, cada vez vão cabendo mais ondas quando eu vou aumentando a frequência, quando eu vou aumentando o número do harmônico. Então, esse é o padrão para cordas vibrantes, ondas estacionárias estabelecidas em cordas vibrantes. Ora, nós sabemos de outras aulas que V é igual a lambda F, né? É aí a equação talvez mais utilizada dentro da ondulatória. Se V é igual a lambda F, então cada uma dessas ondas, ou melhor, cada um desses harmônicos vão estar associados a velocidades diferentes. A velocidade, desculpe, eu falei bobagem. A velocidade é sempre a mesma porque o meio é o mesmo, que é a corda que está vibrando. A velocidade de uma onda depende do meio em que ela se propaga. Como é a mesma corda, como é o mesmo meio, a velocidade sempre é a mesma. Eu me confundi. O que varia de harmônico para harmônico é a frequência. E como consequência da variação da frequência, também há a variação do comprimento de onda. À medida que eu vou aumentando a frequência, eu vou diminuindo o comprimento de onda. Vamos lá, enquanto que a velocidade é a mesma. V é igual a lambda F. Então, eu posso isolar o F e eu vou ter V sobre lambda. Só que o lambda vai variar de harmônico para harmônico, assim como a frequência. Então, a frequência do enésimo harmônico vai ser V sobre o lambda do enésimo harmônico. Nós já sabemos que o lambda do enésimo harmônico é 2L sobre N. Então, eu posso colocar aqui embaixo 2L sobre N. Então, teremos que a frequência do enésimo harmônico vai ser V sobre O 2L sobre N. Quando eu conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, né, para resolver aqui essa divisão, eu vou ter esta equação muito interessante. A frequência do enésimo harmônico é n vezes V sobre 2L. Observe aqui que a velocidade é sempre a mesma, porque o meio é o mesmo, que é esta corda. O L aqui também é constante, que é o tamanho da corda. Então, a frequência do enésimo harmônico será n vezes V sobre 2L. Para o harmônico fundamental, n é igual a 1. Para o segundo harmônico, n é igual a 2. Para o terceiro harmônico, n é igual a 3 e por aí vai. Outra informação importante que eu falei lá no começo da minha explicação é que a frequência do enésimo harmônico é um múltiplo da frequência do primeiro harmônico. Isto é, a frequência do segundo harmônico é o dobro da frequência do primeiro harmônico, a frequência do terceiro harmônico é o triplo da frequência do primeiro harmônico, a frequência do quarto harmônico é o quádruplo da frequência do primeiro harmônico e por aí vai, ok? Então, esses são os padrões matemáticos das ondas estacionárias em cordas vibrantes. Acontece que, em tubos sonoros, em instrumentos que têm tubo, como flauta, como aquele piano de tubo que a gente encontra naquelas igrejas góticas, né? Esses instrumentos de tubo, dentro dos tubos, né, também se estabelecem ondas estacionárias. Mas é claro que não são ondas em cordas, não tem uma cordinha ali dentro do tubo sonoro. São ondas estacionárias no ar que vibra no interior deste tubo. Então vamos ver aqui quais são os padrões que acontecem nestes instrumentos de tubo, os tubos sonoros. Um tubo sonoro, ele pode ser um tubo sonoro aberto ou um tubo sonoro fechado. Claro, uma extremidade sempre será aberta, que é por onde poderá haver a passagem do som. Mas a outra extremidade também pode ser aberta ou pode ser fechada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os tubos sonoros e eu vou começar pelo tubo aberto. Vamos lá, tubos abertos. Imagine que eu tenho aqui um tubo, né, que está aqui em uma cor
mais ou menos como laranja ou amarelo. E o menor harmônico, a menor frequência que eu posso estabelecer, n igual a 1, é esta apresentada na minha imagem. Veja, o tamanho do tubo é um tamanho L e a menor frequência é esta frequência onde eu tenho uma onda, um vale aqui na extremidade aberta, outro vale aqui na outra extremidade aberta, e cada pedaço desses aqui, eu tenho a quarta parte do lambda. Então, eu tenho dois pedacinhos, onde cada pedacinho desta onda tem o comprimento lambda sobre 4, a quarta parte desta onda. Uma informação importante que eu não disse, mas deveria ter dito, é que na extremidade aberta nunca é estabelecido um nó da onda estacionária. Sempre é estabelecido um ventre. Então, o que nós temos aqui, o harmônico menor, né, a frequência menor, é o que eu tenho um ventre aqui, na extremidade aberta, outro ventre aqui e um nó aqui no meio. Então, temos dois pedaços, cada pedaço com comprimento lambda sobre 4. O próximo harmônico, quando eu aumento a frequência, o próximo harmônico possível é eu ter aqui um ventre na extremidade aberta, outro ventre na outra extremidade aberta, e eu tenho dois nós se estabelecendo aqui dentro do meu tubo sonoro. Veja, neste meu exemplo, eu tenho quatro pedacinhos, onde cada pedacinho vale lambda sobre 4. Cada pedacinho vale lambda sobre 4. Então, veja, num tubo aberto, todos os harmônicos eles são possíveis e as expressões deles são totalmente análogas às usadas nas cordas vibrantes. Então, as fórmulas serão as mesmas. Lambda n é igual a 2L sobre n. A frequência do enésimo harmônico é n vezes a frequência do primeiro harmônico e a frequência do enésimo harmônico é n vezes v sobre 2L, exatamente análogo ao que nós vimos com cordas estacionárias. Tá, mas você é um aluno curioso e você não ficou satisfeito com essa informação assim que a onda é análoga. Vamos perceber aqui qual é o padrão matemático. Nesse primeiro harmônico, no n igual a 1, o tamanho do tubo, que eu chamei de L, é justamente dois pedaços, onde cada pedaço vale lambda sobre 4. Eu vou chamar aqui de lambda 1, porque é o primeiro harmônico. Ora, isolando o lambda 1, nós teremos 4L sobre 2, ou simplificando, 2L sobre 1. Para o segundo harmônico, para n igual a 2, o tamanho do tubo será de 4 pedaços, com cada pedaço valendo lambda sobre 4. Esse lambda é o lambda do segundo harmônico. Isolando aqui o lambda 2, nós percebemos, passando para lá, multiplicando, 4L sobre 4. Se eu dividir por 2, eu terei 2L sobre 2. Note que o padrão matemático é o mesmo. 2L sobre 1 para o primeiro harmônico, 2L sobre 2 para o segundo harmônico, 2L sobre 3 para o terceiro harmônico, 2L sobre 4 para o quarto harmônico, ou 2L sobre N para o enésimo harmônico. Então, percebam que, de fato, um tubo aberto vai ter aí as mesmas propriedades matemáticas, os mesmos padrões matemáticos do que uma onda estacionária em uma corda vibrante. Já num tubo com extremidade fechada, o padrão matemático será outro. Então, vamos ver aqui os tubos fechados. Essa imagem não está tão boa, ela deveria ter aqui um tracinho, simbolizando que o tubo é fechado. Ora, eu disse a você que na extremidade aberta do tubo sempre se estabelece um ventre. Enquanto isso, na extremidade fechada sempre se estabelece um nó da nossa onda estacionária. Então, a partir desta primeira explicação, vamos ver aqui, Aqui eu tenho, aqui eu tenho um nó. Estou tendo dificuldade aqui
Pronto. Aqui eu tenho um nó e a menor frequência possível neste meu tubo fechado é aquela frequência onde eu tenho um ventre aqui e um nó aqui. Percebam que o tamanho deste tubo, que eu vou chamar novamente de L, um tubo com extremidade fechada e, claro, a outra extremidade aberta, o tamanho desse tubo, o L, ele vai ser lambda sobre 4. Então, para a menor frequência, eu tenho lambda 1 sobre 4 para o meu primeiro harmônico, né? Aqui eu tenho a quarta parte da minha onda. Se eu quiser isolar esse lambda 1, eu terei 4L sobre 1. Não é isso? Maravilha! Aqui eu tenho o próximo harmônico possível. Aqui eu tenho um nó. Aqui eu tenho outro nó e aqui observe um ventre na extremidade fechada. Desculpe, aberta. Na extremidade fechada eu tenho um nó, aqui eu tenho outro nó e na extremidade aberta eu tenho um ventre. Percebo que esse próximo harmônico possível, ele é formado por 3 pedaços, onde cada pedaço vale lambda sobre 4. Então, no próximo harmônico, eu teria aqui o L igual ao lambda, 3 pedaços, onde cada pedaço vale lambda sobre 4. Ou seja, este lambda vai ser 4L sobre 3. Observe que, para o primeiro harmônico, eu tenho 4L sobre 1. Para o próximo harmônico possível, eu tenho 4L sobre 3. Pulou de 1 para 3 e não de 1 para 2, como o padrão matemático lá das cordas e lá dos tubos abertos. Então, nos tubos fechados, observe que eu só admito aqui no denominador números ímpares. Então, em tubos fechados, apenas harmônicos ímpares são permitidos. Por isso que eu coloco I igual a 1, I igual a 3, o próximo harmônico seria I igual a 5, que é o próximo número ímpar, o próximo harmônico seria I igual a 7. Então, neste caso, o lambda do enésimo harmônico é 4L sobre I, porque só admite números ímpares aqui no nosso denominador. Da mesma forma, a frequência do enésimo harmônico será I vezes a frequência do harmônico fundamental. Então, a F3 vai ser 3 vezes F1. F4 vai ser... Aliás, não, F4 não existe, F4 é número par. F5 será 5 vezes a frequência a F1. O F7 vai ser 7 vezes a frequência F1. O F9 vai ser 9 vezes a frequência do F1 e por aí vai. Da mesma forma que fizemos com tubos abertos e da mesma forma que fizemos com cordas vibrantes, vamos lembrar que V é igual a lambda F, então F é igual a V sobre lambda. Como o lambda N é 4L sobre I, a frequência do enésimo harmônico vai ser V sobre 4L sobre I. Então, esta expressão matemática é equivalente a esta. A frequência do enésimo harmônico é I vezes V sobre 4L. Quero chamar a atenção que V é constante para qualquer harmônico, porque o meio aqui no caso é o ar. Eu tenho o som vibrando, ou o som acontecendo, através da vibração do ar. As ondas estacionárias no interior de tubos sonoros acontece ali na vibração do ar no interior do tubo. Como o meio é sempre o mesmo, a velocidade é sempre a mesma, já que a velocidade de uma onda depende exclusivamente do meio em que essa onda se propaga. Além disso, observe que o L também é constante, porque é o tamanho do tubo. E no caso de um tubo fechado, nós apenas teremos múltiplos ímpares de frequência, múltiplos ímpares da frequência fundamental, da frequência do primeiro harmônico. A variável I assume valores da sequência dos números ímpares, 1, 3, 5, 7 e etc.
Nesta videoaula, nós falamos um pouco sobre o efeito Doppler. O efeito Doppler é aquela mudança aparente da frequência quando existe movimento relativo entre fonte e observador. Falamos também sobre as ondas estacionárias. Nessas ondas acontece ali a formação de ventres e de nós. Vimos as ondas estacionárias em cordas vibrantes, em tubos abertos e em tubos fechados. Foi um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Deixe o seu like neste vídeo, se inscreve no canal, compartilha com aquela galera que você sabe que precisa de umas aulas de física e até a próxima!